Depois do funeral do meu sogro, meu marido desempregado herdou US$ 210 milhões e me deixou com um sorriso maroto. Você é inútil agora, zombou ele. Não preciso mais de você. Após o divórcio, o advogado riu baixinho. Você ao menos leu o testamento? Meu ex empalideceu ao ver a verdade chocante que havia dentro dele. Finalmente não preciso mais do seu salário patético, disse Christian, jogando a chave do apartamento na mesa da cozinha como se estivesse desistindo de uma mão de pôquer vencedora. 210 milhões, Sarafina, foi o que o papai me deixou. Você tem sido útil para pagar o aluguel, mas agora... Ele deu de ombros com indiferença teatral. Você não vale nada para mim. Fazia exatamente 36 horas desde o enterro de Charles, seu pai, que me sussurrou as últimas palavras estranhas sobre a justiça chegando de maneiras inesperadas. Agora, enquanto Christian se pavoneava pelo nosso apartamento, planejando seu novo estilo de vida milionário, eu tocava o cartão de visita do advogado no meu bolso, aquele que veio com uma mensagem de voz urgente. Senhora Carter, a senhora precisa comparecer à leitura do testamento. Há uma cláusula de contingência que seu marido desconhece. Christian tirou uma garrafa de champanhe da geladeira, uma que eu havia comprado meses antes para o nosso aniversário e que ele tinha esquecido. O estalo da rolha pareceu um tiro no nosso pequeno apartamento em Chicago. Ele não me ofereceu uma taça. Em vez disso, bebeu direto da garrafa enquanto navegava pelos anúncios de imóveis em Miami no celular. Estou pensando em South Beach, disse ele, sem olhar para mim. Talvez uma cobertura, algo com elevador privativo. Você pode ficar com este lugar. Considere isso uma indenização pelos seus serviços. Serviços. 4 anos de casamento reduzidos a uma transação comercial. 4 anos acordando de madrugada para chegar ao meu trabalho de analista financeiro no centro da cidade enquanto ele dormia até o meio-dia. 4 anos vendo minhas economias se esvaírem em seu fluxo interminável de empreendimentos fracassados. O food truck que nunca obteve licenças. O aplicativo que nunca foi lançado. A empresa de consultoria que nunca encontrou um único cliente. Lembrei-me de quando nos conhecemos naquele evento de networking, 3 anos antes, no Drake Hotel. O salão estava lotado com os promissores e ambiciosos talentos de Chicago, todos munidos de cartões de visita e discursos de vendas. Eu tinha ido porque meu chefe insistiu que seria bom para a visibilidade. Lembro-me de estar em pé no bar, segurando uma taça de chardonnay medíocre, quando Christian apareceu ao meu lado. Você parece alguém que realmente tem um emprego de verdade, disse ele, exibindo aquele sorriso que deveria me avisar que era muito ensaiado. Sou Christian Carter, atualmente sem compromisso, mas por escolha própria. Estou cuidando do meu pai. Ele não está bem. A história que ele inventou naquela noite foi perfeitamente elaborada para gerar compaixão. Sua mãe havia morrido jovem, seu pai estava doente e ele havia sacrificado sua carreira promissora para estar ao lado da família. Em uma sala cheia de pessoas se gabando de seus portfólios e margens de lucro, sua história de devoção filial se destacou. Quando ele se lembrou do meu nome 3 horas depois, em uma multidão de 50 pessoas, quando ele me trouxe uma bebida fresca sem que eu pedisse, quando ele citou algo que eu disse sobre a volatilidade do mercado perfeitamente, pensei ter encontrado alguém que realmente prestava atenção. Meu pai construiu metade dos shoppings na Zona Sul, ele me contou enquanto tomávamos café na manhã seguinte. Mas aprendi cedo que dinheiro não é tudo. Quando alguém precisa de você, você aparece. Eu tinha 35 anos na época, 2 anos depois de um divórcio que foi como esvaziar lentamente um balão. Nenhuma explosão, apenas uma perda gradual de ar até que ambos estivéssemos vazios. Meu ex-marido e eu simplesmente nos distanciamos. 2 linhas paralelas que nunca brigaram, mas também nunca se tocaram. A energia de Christian, sua confiança, sua maneira de fazer até o desemprego parecer estratégico, tudo isso deu cor à minha vida cinza e previsível. Agora, observando planejar sua fuga com o dinheiro do pai, lembrei-me da primeira vez que conheci Charles. Christian finalmente me convidou para jantar 6 meses depois do início do nosso relacionamento. O apartamento em Lincoln Park não era o que eu esperava pelas descrições de Christian sobre a riqueza da família. Era confortável, mas modesto, repleto de livros em vez de símbolos de status, sabedoria em vez de ostentação. Charles tinha 78 anos na época, mas era perspicaz como alguém com metade da sua idade.
Poucos minutos depois de me sentar, ele já estava me fazendo perguntas reais sobre o meu trabalho, não aquelas perguntas. Depois do funeral do meu sogro, meu marido desempregado herdou 210 milhões de dólares e me deixou com um sorriso maroto. Você é inútil agora, zombou ele. Não preciso mais de você. Após o divórcio, o advogado riu baixinho. Você ao menos leu o testamento? Meu ex empalideceu ao ver a verdade chocante que havia dentro dele. Finalmente não preciso mais do seu salário patético, disse Christian, jogando a chave do apartamento na mesa da cozinha como se estivesse desistindo de uma mão de pôquer vencedora. 210 milhões, Sarafina, foi o que o papai me deixou. Você tem sido útil para pagar o aluguel, mas agora... Ele deu de ombros com indiferença teatral. Você não vale nada para mim. Fazia exatamente 36 horas desde o enterro de Charles, seu pai, que me sussurrou as últimas palavras estranhas sobre a justiça chegando de maneiras inesperadas. Agora, enquanto Christian se pavoneava pelo nosso apartamento, planejando seu novo estilo de vida milionário, eu tocava o cartão de visita do advogado no meu bolso, aquele que veio com uma mensagem de voz urgente. Senhora Carter, a senhora precisa comparecer à leitura do testamento. Há uma cláusula de contingência que seu marido desconhece. Christian tirou uma garrafa de champanhe da geladeira, uma que eu havia comprado meses antes para o nosso aniversário e que ele tinha esquecido. O estalo da rolha pareceu um tiro no nosso pequeno apartamento em Chicago. Ele não me ofereceu uma taça. Em vez disso, bebeu direto da garrafa enquanto navegava pelos anúncios de imóveis em Miami no celular. Estou pensando em South Beach, disse ele, sem olhar para mim. Talvez uma cobertura, algo com elevador privativo. Você pode ficar com este lugar. Considere isso uma indenização pelos seus serviços. Serviços. 4 anos de casamento reduzidos a uma transação comercial. 4 anos acordando de madrugada para chegar ao meu trabalho de analista financeiro no centro da cidade enquanto ele dormia até o meio-dia. 4 anos vendo minhas economias se esvaírem em seu fluxo interminável de empreendimentos fracassados. O food truck que nunca obteve licenças. O aplicativo que nunca foi lançado. A empresa de consultoria que nunca encontrou um único cliente. Lembrei-me de quando nos conhecemos naquele evento de networking, 3 anos antes, no Drake Hotel. O salão estava lotado com os promissores e ambiciosos talentos de Chicago, todos munidos de cartões de visita e discursos de vendas. Eu tinha ido porque meu chefe insistiu que seria bom para a visibilidade. Lembro-me de estar em pé no bar, segurando uma taça de chardonnay medíocre, quando Christian apareceu ao meu lado. Você parece alguém que realmente tem um emprego de verdade, disse ele, exibindo aquele sorriso que deveria me avisar que era muito ensaiado. Sou Christian Carter, atualmente sem compromisso, mas por escolha própria. Estou cuidando do meu pai. Ele não está bem. A história que ele inventou naquela noite foi perfeitamente elaborada para gerar compaixão. Sua mãe havia morrido jovem, seu pai estava doente e ele havia sacrificado esse lixo? O apartamento que eu tinha alugado por 4 anos. O lugar que Charles visitava todos os domingos até ficar doente, sempre trazendo compras que ele alegava serem extras. Sempre colocando dinheiro na minha bolsa quando Christian não estava olhando. Sempre ficando para um café e uma conversa séria depois que seu filho inevitavelmente desaparecia para fazer networking em bares esportivos. Enquanto Christian se dirigia para a porta, puxando a mala, ele fez uma pausa. Ah, e Sarafina, não tente contestar nada. Papai me disse anos atrás que eu era a única beneficiária dele. 210 milhões. É tudo meu. A porta bateu atrás dele, deixando-me sozinha no apartamento que de repente pareceu maior, mais vazio, mas de alguma forma menos sufocante. Peguei o cartão de Daniel Morrison e meu celular. O que quer que Charles tivesse planejado, qualquer justiça que ele tivesse sussurrado em seu último suspiro, eu estava prestes a descobrir. O telefone tocou uma vez antes de Daniel atender, como se estivesse esperando. Senhora Carter, disse ele, com uma voz carregada que eu não conseguia interpretar. Precisamos conversar sobre o testamento de Charles. A senhora pode vir ao meu escritório amanhã de manhã? E, por favor, venha sozinha. Não mencione isso ao Christian. Desliguei o telefone depois que Daniel Morrison confirmou nosso encontro matinal. Minhas mãos tremiam um pouco.
O apartamento parecia diferente sem a presença de Christian, como se uma válvula de escape finalmente tivesse sido liberada. Fui até o armário do nosso quarto, onde ele tinha jogado suas roupas rejeitadas em uma pilha e começou a pendurá-las de volta, precisando de algo mecânico para fazer enquanto minha mente trabalhava a todo vapor. 6 meses depois do nosso casamento, eu realizei exatamente o mesmo ritual, limpando a bagunça depois de uma das saídas dramáticas do Christian. Daquela vez, era sobre o seu empreendimento de food truck, aquele que ele prometera que revolucionaria a cena de almoço em Chicago. Ele passou semanas elaborando planilhas elaboradas, criando logotipos e criando contas de mídia social para um negócio que só existia em sua imaginação. Os arquivos do Excel eram obras de arte, projeções codificadas por cores mostrando lucros que triplicariam no primeiro ano. Ele até contratou um designer gráfico para criar materiais promocionais para rotas que ele nunca dirigiu, servindo comida que ele nunca aprendeu a cozinhar. Só as licenças custaram $3.000. O aluguel do equipamento de cozinha comercial, outros $5.000. O veículo envelopado que serviria como seu restaurante móvel, outros $8.000, parado em um depósito na Zona Sul, acumulando poeira. Tudo pago com minhas economias, retiradas em parcelas tão pequenas que me convenci de que eram investimentos em nosso futuro. Na manhã em que admitiu que as licenças haviam expirado sem uso, ele tentou culpar a cidade de Chicago. A burocracia nesta cidade foi criada para matar a inovação, disse ele, andando de um lado para o outro na sala de estar enquanto eu olhava para o último aviso do depósito. Eles não querem que empreendedores independentes tenham sucesso. Querem que todos nós sejamos robôs corporativos. Quando eu disse que milhares de food trucks operavam com sucesso em Chicago, que talvez o problema fosse sua completa falta de experiência em serviços de alimentação ou de um plano de negócios que fosse além de planilhas, ele me olhou com genuína mágoa. Achei que você acreditasse em mim, disse-ele baixinho. E, de alguma forma, acabei me desculpando, consolando-o pelo fracasso que me custou $16.000. Foi nesse fim de semana que Charles começou suas visitas de domingo. Ele apareceu na nossa porta com 2 sacolas de compras, alegando que tinha comprado coisas demais para uma pessoa só. Christian mal havia tirado os olhos do laptop, onde já estava pesquisando seu próximo projeto, algo sobre um aplicativo revolucionário que revolucionaria o mercado de entrega de compras. Deixa eu te ajudar a guardar isso, disse Charles. E enquanto desempacotávamos legumes, leite e pão que eu não tinha pedido, mas precisava desesperadamente, ele colocou um envelope na minha bolsa. Mais tarde, encontrei $500 em dinheiro dentro, com um bilhete, para compras. Nem se fala. Essas visitas de domingo se tornaram o ritmo que me mantinha sã. Charles chegava às 10 horas da manhã, sempre com comida, sempre com a desculpa de ter comprado demais ou de ter encontrado uma ótima promoção. Christian tolerava a presença do pai por cerca de 30 minutos antes de anunciar que precisava se encontrar com potenciais investidores, o que nós dois sabíamos que significava assistir a esportes no Bar Micius, a 3 quarteirões de distância. Depois que Christian ia embora, Charles fazia café de verdade, não o instantâneo que eu havia adotado por questões de orçamento. E sentávamos à nossa pequena mesa da cozinha conversando sobre tudo, exceto sobre os fracassos do filho dele. Ele me ensinou sobre investimentos em dividendos, sobre o poder dos juros compostos, sobre estratégias financeiras que eu já conhecia do meu trabalho, mas que ganharam um novo significado quando discutidas com alguém que realmente construiu riqueza, em vez de apenas analisá-la. Você tem um dom para entender dinheiro, ele me disse uma vez. Receio que Christian nunca tenha herdado esse domingo. Foi durante uma daquelas conversas de domingo, cerca de um ano depois de casados, que encontrei os extratos do cartão de crédito. Eu estava procurando uma caneta na pasta de Christian, aquela caneta de couro cara que ele carregava para todo lugar, apesar de não ter nenhum negócio para resolver, quando os papéis dobrados caíram. 3 meses de extratos de um cartão de crédito que eu nem sabia que existia, com cobranças que me embrulharam o estômago. Boate Leavo, $1.200. Churrascaria RPM, $800 por um jantar de negócios numa terça-feira, quando ele me contou que estava em um encontro de startups. Ternos personalizados de uma boutique na Michigan Avenue, camisas sob medida, sapatos que custam mais do que o nosso orçamento mensal para compras, tudo rotulado como despesas comerciais com sua caligrafia cuidadosa nas margens, como se a escrita as tornasse verdadeiras. Eu o confrontei naquela noite, com as declarações espalhadas pela nossa cama como provas em um julgamento. Ele as olhou com o ar distante de alguém revisando os problemas de outra pessoa.
Você não entende como os negócios funcionam, disse ele, ajeitando o colarinho, uma das camisas novas que eu agora reconhecia. Isso não são despesas, são investimentos. As pessoas que estou conhecendo, as conexões que estou fazendo, elas esperam uma certa apresentação. Você acha que o Mark Zuckerberg usava um terno barato quando estava levantando capital? O Mark Zuckerberg é famoso por usar a mesma camiseta cinza todos os dias, eu retruquei, e por um momento sua compostura vacilou. É porque ele já conseguiu. Eu ainda estou escalando. E se você não consegue apoiar essa escalada, se não consegue acreditar na visão, então talvez você seja o problema. A briga que se seguiu foi a pior que já tivemos. As vozes se elevaram tanto que nosso vizinho bateu na parede. Christian saiu furioso, e eu me tranquei no banheiro, sentada no chão frio de ladrilhos, chorando baixinho o suficiente para que ele não me ouvisse se voltasse. Através da porta, eu podia ouvi-lo na sala de estar, o som de um videogame sendo iniciado. Tiros e explosões cobriam o silêncio entre nós. Na manhã seguinte, Charles chegou para sua visita habitual de domingo e me encontrou com os olhos vermelhos e exausta. Christian já tinha saído para seu networking, e Charles me olhou e me puxou para um abraço que cheirava a loção pós-barba e segurança. Quanto? Perguntou ele baixinho. Não sei. Talvez 20 mil no total, talvez mais. Ele me passou um cheque de $5.000 na hora, insistindo que era um presente de aniversário adiantado, embora meu aniversário fosse dali a 4 meses. Então, ele se sentou pesadamente, olhando para cada um dos seus 79 anos. A mãe dele foi embora quando ele tinha 15 anos, disse Charles, olhando para o café. Disse que não aguentava mais mentiras. Não mentiras grandes, só mentiras pequenas e constantes. Onde ele tinha estado, o que tinha gasto, com quem tinha conversado. Histórias que não precisavam ser histórias. Eu achava que era rebeldia adolescente, que ele ia superar isso. Ele fez uma pausa, e eu o vi debatendo-se sobre o quanto compartilhar, quanta verdade sobre o filho eu conseguiria lhe dar. Eu me culpo. Depois que ela foi embora, eu dei tudo a ele, tentando preencher aquele vazio. Escolas particulares, carros, dinheiro sempre que ele pedia. Eu achava que estava demonstrando amor, mas estava apenas ensinando a ele que sempre haveria alguém para limpar a bagunça dele. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, o peso de sua confissão se instalando entre nós como outra presença na sala. Por fim, ele me olhou com olhos que carregavam décadas de decepção. Não vou te dizer para deixá-lo, disse ele. Mas preciso que saiba que eu entendo se você fizer isso. E se você ficar, nós nos protegeremos. Sim. Do pior. Esse se tornou o nosso acordo tácito. Charles ajudaria financeiramente quando pudesse, e eu o protegeria de toda a extensão dos fracassos de Christian. Nunca discutimos o dinheiro que circulava entre nós, nunca reconhecemos as elaboradas ficções que mantivemos. Quando Christian se gabava para o pai sobre um novo cliente ou uma reunião bem-sucedida, nós dois acenávamos. Quando ele desaparecia por horas em negócios misteriosos, fingíamos não notar as cobranças em bares esportivos e casas noturnas que se seguiam. Mas eu sabia que Charles via tudo. Com seu jeito cuidadoso, ele documentava as mentiras do filho, observando os padrões, esperando por algo que eu ainda não entendia. O entendimento que se estabeleceu entre Charles e eu naquela manhã de domingo tornou-se a base de algo que eu jamais esperava, uma amizade construída sobre decepções compartilhadas e proteção mútua. Nunca mais falamos diretamente sobre as mentiras de Christian, mas o silêncio entre nós disse tudo. Charles colocava dinheiro na minha bolsa. Eu fingia não notar as contas se acumulando. E juntos, mantivemos a ilusão de que Christian estava a apenas um passo do sucesso. 18 meses nessa dança cuidadosa, tudo mudou com um único telefonema. Eu estava em uma reunião com um cliente no centro da cidade quando meu telefone vibrou com um número desconhecido. Normalmente, eu teria deixado cair na caixa postal, mas algo me fez pedir licença e atender. É Sarafina Carter? A voz pertencia a uma mulher idosa, nervosa e formal. Sou a senhora Tim, vizinha de Charles. Encontrei-o na escada esta manhã. Ele parecia tonto, confuso. Os paramédicos estão levando-o para o Northwestern Memorial. A reunião se transformou em um turbilhão de pedidos de desculpas apressados e roubo de pertences. Liguei para Christian 7 vezes a caminho do hospital. Todas as ligações foram direto para a caixa postal.
Quando finalmente o alcancei, ele estava em um campo de golfe em Salbumbur, com o som de risadas e copos tilintando ao fundo. Papai caiu. Ele está bem? Sua voz carregava o tom apropriado de preocupação, mas eu conseguia ouvir o cálculo por trás, a matemática mental de como isso poderia afetá-lo. Charles estava sentado na cama do hospital quando cheguei, parecendo irritado com toda aquela confusão. O médico explicou que era um caso leve de vertigem, complicado por desidratação. Nada sério, mas, na idade dele, morar sozinho representava riscos. Charles ignorou as preocupações deles, insistindo que era perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo. Mas eu vi o leve tremor em suas mãos, o jeito como ele agarrava a grade da cama quando achava que ninguém estava olhando. Christian chegou 3 horas depois, ainda com seu traje de golfe, e fez o que poderia ter sido a performance de sua vida. Ele pegou a mão do pai, com os olhos marejados, e anunciou com grande cerimônia que estava desistindo de seu atual empreendimento para se tornar cuidador de Charles em tempo integral. Pai, você me deu tudo, disse-lhe alto o suficiente para as enfermeiras ouvirem. Agora é a minha vez. Vou voltar para casa. Eu cuido de você. É isso que a família faz. Charles olhou para mim por cima da cabeça baixa de Christian, e vi resignação misturada a algo mais, esperança, talvez, de que esta crise pudesse finalmente ser o que mudaria seu filho. Eu queria compartilhar essa esperança, mas o discurso soou muito polido, perfeito demais, como se Christian o tivesse ensaiado durante a viagem. Por exatamente uma semana, Christian bancou o filho dedicado. Levou algumas roupas para o apartamento de Charles, postou fotos nas redes sociais preparando o café da manhã para o pai, garantindo que todos soubessem o sacrifício que estava fazendo. No 8º dia, cheguei em casa mais cedo do trabalho com enxaqueca e vi algo que piorou minha dor de cabeça instantaneamente. Uma mulher de uniforme azul marinho estava saindo do nosso prédio, checando o celular enquanto caminhava até um sedã estacionado em frente. Ela parecia profissional, competente, o tipo de enfermeira particular que custa algumas centenas de dólares por dia. Observei-a ir embora, depois subi as escadas e encontrei Christian no sofá jogando pôquer online no laptop. Como está seu pai? Perguntei, cautelosamente. Ótimo, ótimo. Só o deixei tirando uma soneca, fiz o almoço e tudo. A mentira veio tão fácil, tão naturalmente, que se eu não tivesse visto a enfermeira pessoalmente, teria acreditado. Naquela noite, fiz algo de que não me orgulho. Li os e-mails de Christian enquanto ele dormia e encontrei a correspondência com a agência de assistência domiciliar. Ele os havia contratado no dia seguinte ao seu grande anúncio, cobrando diretamente de Charles pelos cuidados 24 horas por dia, enquanto dizia ao pai que estava fazendo tudo sozinho. A pior parte foi um e-mail em que Christian instruiu a agência a usar roupas comuns para entrar e sair do prédio, para manter a discrição. As contas eram exorbitantes, $4.000 por semana para cuidados que Christian alegava estar fornecendo ele mesmo. Enquanto isso, ele passava talvez 1 hora por dia com Charles, geralmente durante o almoço, postando fotos para manter a ilusão. O resto do tempo era dedicado a gastar dinheiro com uma urgência que me assustava. Roupas de grife começaram a aparecer em nosso armário, com as etiquetas cuidadosamente removidas, mas com recibos escondidos nos bolsos do paletó. Um relógio Tag Heuer apareceu em seu pulso, que ele alegou ter sido um presente de um contato comercial grato. Quando questionei sobre a cobrança de $3.000 no nosso cartão de crédito, ele contou uma história elaborada sobre um investidor que o havia pago em dinheiro, que ele usou para quitar o cartão antes dos juros. Além disso, disse ele, examinando seu relógio novo, o papai não vai durar para sempre. Quando a herança chegar, $3.000 não serão nada. Estamos apenas tomando um empréstimo com garantia para o nosso futuro. Nosso futuro. Como se eu não tivesse percebido que ele tinha começado a pesquisar sobre apartamentos em Miami. Como se eu não tivesse visto as mensagens para antigos amigos da faculdade dizendo que ficaria solteira de novo em breve. Como se eu fosse burra demais para reconhecer que estava sendo substituída pela promessa de dinheiro que ainda nem existia. Os 2 meses seguintes passaram em meio à névoa das compras crescentes de Christian e à saúde debilitada de Charles. A vertigem foi um sinal de alerta para problemas maiores. Seu coração estava falhando lenta, mas constantemente. O homem que antes passara horas discutindo estratégias de mercado comigo mal conseguia se manter acordado durante uma breve visita. Christian sentava-se ao lado da cama do pai,
mexendo no celular e, de vez em quando, levantava os olhos para dar um tapinha na mão de Charles quando as enfermeiras passavam. Foi durante uma dessas visitas, naquele que seria o último dia lúcido de Charles, que tudo se esclareceu. Christian saiu para atender uma ligação, outro investidor fictício, outro negócio imaginário, deixando Charles e eu sozinhos. Seu aperto na minha mão era surpreendentemente forte. Urgente. Sarafina, ele sussurrou, com a voz áspera, mas clara. Preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, eu disse, me aproximando. A leitura do testamento. Depois que eu partir, você deve estar lá. Não importa o que Christian diga, não importa a desculpa que ele dê. Prometa-me. Eu prometo. Mas Charles. Daniel Morrison, meu advogado, tem instruções. Está tudo combinado. Seus olhos, nublados pela medicação e pela dor, de repente se aguçaram. Eu sei sobre a enfermeira. Sempre soube, assim como sei sobre os cartões de crédito, as mentiras, tudo isso. Meu rosto deve ter demonstrado o choque, porque ele apertou minha mão gentilmente. Um pai conhece seu filho, disse ele. Mas às vezes a sabedoria importa mais do que o sangue. Lembre-se disso, a sabedoria importa mais do que a riqueza, mais do que qualquer coisa. Ele tateou a mesa de cabeceira, tirando um pequeno diário de couro, com a capa amolecida pelo tempo. Na capa, com uma caligrafia trêmula, ele havia escrito: para os pensamentos de Sarafina e para a verdade quando chegar a hora. Guarde isso, disse ele. Anote tudo, a verdade, não a história que Christian conta. Alguém deveria se lembrar do que realmente aconteceu. Christian retornou então, guardando o celular no bolso com a expressão satisfeita de quem acabará de vender mais uma mentira. Olhou para o pai e depois para o relógio, aquele relógio caro que não lhe dava uma consciência. Papai parece cansado, anunciou. Devemos ir. A enfermeira já chega. Ele se conteve rapidamente e acrescentou: quer dizer, volto hoje à noite para ver como ele está. Charles fechou os olhos, ainda segurando minha mão. Lembre-se da sua promessa, sussurrou ele tão baixinho que Christian não ouviu. 3 dias depois, Charles morreu dormindo. Finalmente livre tanto da insuficiência cardíaca quanto da insuficiência do filho. Christian estava em um bar quando tudo aconteceu, comemorando um acordo inexistente com um dinheiro que ainda não tinha. Fui eu quem recebeu a ligação, quem ficou sentado ao lado do corpo de Charles até a funerária chegar, quem realmente lamentou. A assistente do agente funerário me ajudou a recolher os pertences pessoais de Charles no quarto do hospital enquanto Christian esperava no carro, com o motor ligado. Seus óculos de leitura estavam dobrados no criado mudo, ao lado do diário de couro que ele havia me dado poucos dias antes. A enfermeira que estava de plantão quando Charles faleceu tocou meu ombro gentilmente e sussurrou que ele havia partido em paz às 5h47. Nenhuma dor, apenas um silêncio que desaparecia, como se alguém finalmente tivesse conseguido descansar. Christian atendeu a ligação às 6h, às 6h15, já estava mandando mensagem para alguém sobre um encontro para beber e comemorar uma oportunidade de negócio. A viagem de volta do Northwestern Memorial se estendeu pelo trânsito da manhã, dando-me tempo demais para assistir à transformação de Christian. Seus olhos ainda estavam vermelhos quando saímos do estacionamento. Mas, quando chegamos a Lakeshore Drive, ele estava ditando mensagens de voz sobre a liquidação de ativos e pesquisando as implicações fiscais de grandes heranças. Num sinal vermelho perto da Oak Street, eu vi digitando condomínios à beira-mar em Miami acima de 5 milhões no navegador do celular. O corpo de Charles ainda estava quente, e seu filho já estava gastando um dinheiro que só existia em sua imaginação. Precisamos ligar para a funerária de Brennan, eu disse, quebrando o silêncio. Seu pai mencionou uma vez que queria o que fosse mais rápido, interrompeu Christian, entrando agressivamente na faixa da esquerda. Serviço simples, enterro rápido. Papai não ia querer confusão. Charles me disse que queria que seus amigos do Clube do Livro lessem trechos de seus romances favoritos durante o funeral, que queria jazz porque eu lembrava de sua juventude e que esperava que as pessoas compartilhassem histórias com um bom vinho e se lembrassem dele rindo. Nada disso importava para Christian, que via a morte do pai como um atraso inconveniente antes do seu pagamento.
Quando chegamos ao nosso apartamento, Christian já havia entrado em contato com 3 corretores imobiliários em Miami, agendado uma ligação com um advogado especializado em direito imobiliário que ele encontrou online e pesquisado concessionárias Lamborghini. Sentei-me à mesa da cozinha e liguei para os amigos de Charles usando os números da agenda dele, enquanto Christian andava atrás de mim, conversando em voz alta sobre oportunidades de investimento e diversificação de portfólio com pessoas que ainda não sabiam que ele não tinha dinheiro para investir. O funeral aconteceu 2 dias depois, em uma capela em Soki que Christian havia escolhido porque eles ofereciam um pacote. A chuva de fevereiro transformou o cemitério em um campo de lama que agarrou nossos sapatos enquanto caminhávamos até o túmulo. Christian insistiu em fazer o discurso, abrindo um modelo em seu celular no carro e literalmente lendo na tela do palco. Charles foi um pai amoroso que me ensinou tudo o que sei sobre negócios, disse ele, o que era tecnicamente verdade, já que Charles não lhe ensinara nada e ele não sabia de nada. Ele viveu uma vida plena e deixou um legado de sucesso. Palavras genéricas que poderiam ter sido ditas sobre o pai de qualquer pessoa, ditas com toda a emoção de uma previsão do tempo. Durante a cerimônia fúnebre, enquanto o rabino falava sobre pó, retorno e descanso eterno, Christian ficou ao meu lado, checando seu celular a cada 30 segundos. Observei-o digitando com uma mão, enquanto a outra segurava um guarda-chuva preto que ele inclinava para proteger a tela da chuva, mas não o caixão do pai. O advogado do espólio aparentemente lhe enviou uma mensagem sobre os prazos de inventário, e isso era mais importante do que assistir Charles sendo enterrado. A recepção posterior revelou tudo o que eu estava cega demais para ver. Os amigos do Clube do Livro de Charles, pessoas gentis na faixa dos 70 e 80 anos que o conheciam há décadas, formaram um círculo protetor ao meu redor, evitando ativamente Christian. A senhora Rodrigues, que havia liderado as discussões sobre Hemingway e Morrison, me puxou de lado perto da estação de café. Charles está preocupado com você, disse ela baixinho, com a mão quente na minha. Ele nos fez prometer que iríamos ver você depois que tudo se acalmasse. Depois que o que acontecer? Perguntei, mas ela apenas apertou minha mão e se afastou quando Christian se aproximou, seu sorriso falso precedendo como um aviso. Grande comparecimento, disse ele, embora menos de 20 pessoas tivessem comparecido. Papai ficaria orgulhoso. Olhou para o relógio, com uma ponta de impaciência no rosto. Quanto tempo mais precisamos ficar? Saímos 1 hora depois, com Christian reclamando da perda de tempo, enquanto eu permanecia sentada em silêncio no banco do passageiro, segurando uma caixa de papelão com os livros de Charles que a senhora Rodrigues insistira que eu levasse. Ele ia querer que você ficasse com estes, disse ela, e algo em seu tom sugeria que ela sabia mais do que dizia. Naquela noite, Christian abriu uma garrafa de champanhe que estava guardando para uma ocasião especial. Aos novos começos, ele brindou a si mesmo, já que eu não tinha tomado uma taça. Ele bebeu a maior parte da garrafa enquanto folheava os anúncios de iates em seu laptop, ocasionalmente lendo os preços em voz alta como se estivesse selecionando itens do cardápio de um restaurante. Fui para a cama cedo, exausta de tristeza e do esforço de fingir que o comportamento de Christian não era horrível. Mas o sono não vinha. Fiquei ali deitada, ouvindo-o ao telefone na sala de estar, sua voz ficando mais alta conforme o champanhe fazia efeito, fazendo promessas sobre investimentos e parcerias que se materializariam assim que seus fundos fossem liberados. Na manhã seguinte ao enterro, acordei e encontrei Christian já acordado, vestido com seu melhor terno, com papéis espalhados sobre a mesa da cozinha. Meu vestido preto de funeral ainda estava pendurado na porta do banheiro, onde eu o havia deixado na noite anterior. Eu nem tinha tomado café quando ele começou a apresentação. 210 milhões de dólares, anunciou, de pé como se estivesse discursando em uma reunião do conselho. É quanto vale o patrimônio do meu pai. Já conversei com Daniel Morrison, o advogado do meu pai. O inventário deve ser concluído em alguns dias. Ele empurrou os papéis do divórcio sobre a mesa com a eficiência casual de alguém fechando um negócio. Finalmente não preciso mais do seu salário patético. Você foi útil para pagar o aluguel. Mas agora não vale nada para mim. As palavras deveriam ter me destruído. Deveriam ter me feito cambalear, chorar, implorar. Em vez disso, senti algo completamente diferente, uma clareza fria como água gelada em minhas veias. A voz de Charles ecoou em minha memória: sabedoria importa mais que riqueza. O diário de couro que ele me deu estava na minha bolsa, e dentro dele estava o cartão de visita de Daniel Morrison com aquela mensagem de voz urgente que eu ainda não havia retornado. Tudo bem,
ouvi-me dizer, com a voz firme enquanto pegava a caneta oferecida por Christian. Mas quero que isso seja feito corretamente, por meio de advogados. O que te fizer sentir melhor, riu Christian, já decorando mentalmente sua cobertura em Miami. Daniel cuida de tudo. Patrimônio, divórcio, tudo. Rompimento total. Assinei meu nome com cuidado deliberado. Cada letra era um pequeno adeus à vida que eu tentará construir com alguém incapaz de construir qualquer coisa. Christian pegou os papéis de volta, com um sorriso tão largo que parecia doloroso. Pode ficar com essa porcaria, disse ele, gesticulando com desdém para o apartamento. Considere isso uma indenização. 20 minutos depois, eu estava no nosso quarto arrumando uma única mala, escolhendo apenas o essencial. Os telefonemas comemorativos de Christian ecoavam da sala de estar, amigos, conhecidos, qualquer um que ouvisse seus grandes planos. Estou pensando em abrir um fundo de hedge, ouviu dizer. Com 200 milhões em capital, eu poderia realmente causar impacto. O elevador do nosso prédio demorou uma eternidade, dando-me tempo demais para pensar. Mas eu não estava pensando em Christian, no divórcio ou mesmo no dinheiro. Eu estava pensando no aperto de mão de Charles, surpreendentemente forte para um homem moribundo, e em sua insistência para que eu comparecesse à leitura do testamento, nos olhares significativos e nas palavras cautelosas da Sra. Rodrigues, na mensagem de voz urgente de Daniel Morrison, que Christian nem sabia que existia. O taxista que me pegou lá fora me observou pelo retrovisor enquanto eu segurava minha mala como se fosse um salva-vidas. Você está bem, senhorita? Perguntou ele gentilmente. Manhã difícil. Estou prestes a descobrir, eu disse, pegando meu telefone para finalmente retornar à ligação de Daniel Morrison. O telefone tocou 2 vezes antes de Daniel Morrison atender, com uma voz profissional, mas com um tom baixo que não consegui identificar. Senhora Carter, eu estava esperando sua ligação. A senhora está em algum lugar reservado onde possamos conversar? O táxi tinha acabado de parar em um Hampton perto do aeroporto O'Hare, longe o suficiente do nosso apartamento em Lincoln Park para que Christian não me encontrasse acidentalmente. Pedi ao motorista que esperasse enquanto eu terminava a ligação, observando os aviões decolarem na manhã cinzenta de fevereiro, cada um levando pessoas em direção a novas vidas, enquanto a minha pairava entre o que era e o que poderia ser. Sr. Morrison, sua mensagem de voz mencionou algo sobre a leitura do testamento. Christian disse que tudo já estava resolvido. Houve uma pausa, e então o que soou como um embaralhamento de papéis. Senhora Carter, seu marido fez várias suposições sobre o patrimônio do pai. Charles foi muito específico em suas instruções. A senhora e Christian devem comparecer à leitura formal. Estão disponíveis amanhã às 10? Christian mencionou que o patrimônio vale 210 milhões, eu disse, precisando entender que jogo estava sendo jogado. O valor bruto da herança é realmente substancial, respondeu Daniel cuidadosamente, cada palavra medida como ingredientes em uma receita delicada. No entanto, Charles foi muito criterioso quanto aos termos da distribuição. Não posso dizer mais nada até a leitura formal, mas recomendo fortemente que você compareça. Charles insistiu. Depois de confirmar que estaria lá, paguei o taxista e fiz o check-in no hotel usando o cartão de crédito que Christian não conhecia, o que eu guardava para emergências desde meu primeiro casamento. O quarto era o típico quarto de um viajante a negócios, paredes bege, cortinas escuras, uma cama idêntica a milhares de outras espalhadas pelo país. De alguma forma, parecia apropriado, aquele espaço neutro entre minha antiga vida e o que viria a seguir. Pela primeira vez em 3 anos, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Minha supervisora, Janete, parecia genuinamente preocupada. Sarafina, você não faltou um dia sequer desde que começou. Está tudo bem? Emergência familiar, eu disse, o que era verdade. Preciso de alguns dias para resolver as coisas. Pedi serviço de quarto naquela tarde, um sanduíche que, pelo que provei, parecia feito de papelão. A televisão tocava notícias da TV a cabo no mudo enquanto eu folheava os anúncios de apartamentos no meu laptop, tentando imaginar recomeçar aos 38 anos com o que restasse da devastação financeira de Christian. Apartamentos estúdio em Rogers Park, apartamentos de um quarto em Upton, lugares onde os radiadores faziam barulho e as paredes eram finas, mas o aluguel era administrável com uma única renda. Naquela noite, enquanto desfazia minha mala às pressas, encontrei o diário de couro de Charles no fundo, embrulhado em um dos meus suéteres.
Dentro da capa, abaixo da inscrição dele sobre ser para os meus pensamentos, havia um envelope que eu não tinha notado antes. Meu nome estava escrito nele com a caligrafia trêmula de Charles, datado exatamente um mês antes de sua morte. A carta continha 3 páginas, escritas em rajadas, conforme sua força permitia, com a letra ficando mais fraca no final. Minha querida Sarafina, começava. Se você está lendo isto, então as coisas aconteceram como eu temia. Primeiro, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu sabia quem era Christian quando você se casou com ele. Eu esperava, rezava para que sua influência o transformasse. Em vez disso, ele simplesmente usou sua gentileza como mais um recurso para explorar. Tive que largar a carta, com as mãos trêmulas. Lá fora, os aviões continuavam a decolar, com as luzes piscando em meio ao crepúsculo. Depois de um momento, continuei lendo. Christian sempre foi assim. A mãe dele, que Deus a tenha, foi embora quando não aguentou mais as mentiras. Eu me culpei, tentei compensar com dinheiro, com coisas, com infinitas segundas chances. A cada vez, eu piorava. Você me perguntou uma vez por que eu vivia tão modestamente, apesar da minha riqueza. A verdade é que venho protegendo essa riqueza do meu filho há anos, sabendo que ele se destruiria com ela. O parágrafo seguinte me fez perder o fôlego. Fiz disposições no meu testamento sobre as quais Christian nada sabe. Ele nunca o leu, apesar das minhas tentativas de discuti-lo com ele. Ele presume, como sempre, que tudo fluirá para ele. Daniel Morrison tem todas as minhas instruções. Confie nele. Compareça à leitura, não importa o que Christian diga ou faça. A justiça tem o dom de chegar em pacotes inesperados. A carta terminava com palavras que me fizeram chorar, as quais eu pensava já ter esgotado. Você merecia algo melhor do que a mão que lhe foi dada. O casamento de Christian com você foi a única decisão acertada que ele tomou, embora ele nunca entenda o porquê. Seja forte, minha querida. O que está por vir será difícil, mas necessário. E, por favor, não se culpe por nada disso. Algumas pessoas não podem ser salvas, apenas sobrevivem. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei de volta no diário. Meu celular, que eu havia colocado no modo silencioso, mostrava 17 chamadas perdidas de Christian e dezenas de mensagens de texto. A progressão era quase cômica em sua previsibilidade. Primeiro, exigências: onde você está? Isso é ridículo. Depois, raiva: você não pode simplesmente desaparecer. Temos coisas para discutir. Seguida por uma falsa preocupação: estou preocupada com você. Só me avise que você está segura. Depois, manipulação: podemos resolver isso. Talvez eu tenha me precipitado. De volta à raiva: você está sendo infantil. Cresça. Ameaças surgiram em seguida: vou levar tudo no divórcio. Você não vai ganhar nada. E, finalmente, exultante: o inventário é aprovado amanhã. Obrigada por facilitar isso indo embora. Aliás, ficar com o apartamento foi uma generosidade minha. Você deveria ser grata. Não respondi a nenhuma delas. Deixei-o acreditar que havia vencido, que eu simplesmente fugira derrotado. A verdade chegaria em breve, envolta em linguagem jurídica e testemunhada pela presença profissional de Daniel Morrison. Naquela noite, deitei-me na cama do hotel, olhando para o teto, as luzes da cidade filtrando-se pelas cortinas, criando padrões que mudavam a cada carro que passava. Em algum lugar de Chicago, Christian provavelmente estava comemorando sua fortuna imaginária, acumulando contas que não conseguia pagar, fazendo promessas que não conseguia cumprir. O pensamento deveria ter trazido satisfação, mas tudo o que eu senti era cansaço cansaço profundo da alma, por anos apoiando alguém que confundia receber com ganhar. No segundo dia, forcei-me a tomar café da manhã no saguão do hotel, cercado por viajantes a negócios verificando e-mails e famílias indo para o aeroporto, pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que na mesa ao lado estava sentada uma mulher cuja existência inteira havia explodido e se reformado no intervalo de 72 horas. Passei a tarde no Business Center do hotel, atualizando meu currículo e pesquisando salários de mercado para analistas financeiros. Se nada mais acontecesse com as misteriosas provisões de Charles, pelo menos eu poderia reconstruir minha carreira sem que Christian me roubasse todo o salário. A terceira manhã chegou cinzenta e fria, clima perfeito para revelações.
Danielle Morrison ligou às 8 para confirmar a reunião. Ambas as partes confirmaram presença, disse-lhe formalmente. Quero prepará-los para o fato de que isso pode ser emocionalmente desafiador. Charles antecipou diversas reações. O Christian vai receber seus 210 milhões? Perguntei diretamente. A pausa de Danielle foi eloquente. O Sr. Carter receberá exatamente o que seu pai pretendia que ele recebesse, com base nas condições estabelecidas por Charles. Nada mais, nada menos. Escolhi minhas roupas com cuidado, calças pretas profissionais e um blazer cinza. O uniforme de alguém sem nada a provar e nada a esconder. A mulher no espelho do hotel parecia ter mais de 38 anos, mas de alguma forma mais forte, como se a pressão a tivesse comprimido em algo mais sólido e valioso. O elevador do prédio de Danielle Morrison subiu 23 andares enquanto eu observava meu reflexo nas portas polidas. A profissional que me encarava parecia serena. Mas, por baixo, meu pulso pulsava de expectativa. Saí para uma área de recepção que sussurrava dinheiro antigo, painéis de madeira escura, cadeiras de couro que guardavam décadas de segredos, pinturas a óleo do horizonte de Chicago antes das torres de vidro tomarem conta. Christian já estava lá, esparramado em uma daquelas poltronas de couro como se fosse o dono do lugar. O terno novo que ele usava ainda tinha o brilho sutil de tecido novo, provavelmente comprado ontem com um cartão de crédito que ele não conseguia pagar. Um Rolex falso, eu percebi pelo jeito como o ponteiro dos segundos tic-taqueava em vez de deslizar, adornava seu pulso. Ele não tirou os olhos do celular quando entrei, seus dedos voando pela tela enquanto ele digitava o que, sem dúvida, eram mais promessas sobre investimentos que faria em breve. Senhor e Senhora Carter, anunciou a recepcionista, o Sr. Morrison os receberá agora. Só então Christian reconheceu minha presença, seus olhos me percorrendo com um olhar calculista e desdenhoso. Eu usava o mesmo blazer cinza escuro que usará em uma dúzia de reuniões com clientes, as mesmas calças práticas, o mesmo relógio modesto que Charles me dera de Natal 2 anos antes. Perto da exibição desesperada de riqueza imaginária de Christian, eu parecia exatamente o que eu era, alguém que trabalhava para viver. O escritório de Danielle Morrison ocupava um canto do prédio. Janelas em dois lados ofereciam uma vista do rio Chicago serpenteando pela cidade como uma faixa cinzenta. O próprio homem estava de pé quando entramos, com cabelos grisalhos e uma postura tão digna que fazia o terno chamativo de Christian parecer ainda mais uma fantasia. Sua escrivaninha, uma enorme peça de mogno que poderia servir também como mesa de jantar, dominava a sala. Sentem-se, por favor, disse Danielle, gesticulando para duas cadeiras posicionadas lado a lado, de frente para sua escrivaninha. Christian imediatamente tentou afastar sua cadeira da minha, como se a proximidade pudesse contaminar sua fortuna iminente. Danielle assistiu a essa pequena apresentação com uma expressão que eu não conseguia decifrar, depois se acomodou em sua cadeira com os movimentos cuidadosos de alguém que tinha todo o tempo do mundo. Antes de começarmos, disse Danielle, puxando uma pasta grossa da gaveta da mesa. Preciso confirmar alguns detalhes. Christian, você pediu o divórcio de Sarafina há 3 dias, correto? Christian acenou com a mão, impaciente. Sim. Sim, está tudo registrado. Podemos ir para a distribuição do espólio? Tenho compromissos esta tarde. Não, ele não disse. Mas a mentira veio tão naturalmente quanto respirar. E vocês dois assinaram os papéis? Danielle continuou, com um tom perfeitamente neutro. Assinado e enviado, confirmou Christian, inclinando-se para a frente, ansioso. Agora, sobre os 210 milhões. Você leu o testamento do seu pai, Christian? Danielle interrompeu, e a pergunta caiu no quarto como uma pedra em água parada. A ansiedade de Christian vacilou. Papai me disse anos atrás. Eu sou o único beneficiário. Ele disse, perguntei se você leu o testamento em si, repetiu Danielle, deslizando a pasta pela superfície de mogno com precisão deliberada. O documento em si, não o que você lembra das conversas. Observei o rosto de Christian mudar de aborrecimento para incerteza. Sua mão hesitou antes de pegar a pasta, e vi a boca de Danielle se contorcer no que poderia ser o esboço de um sorriso. Christian abriu a pasta com a confiança de alguém prestes a confirmar o que já sabia. Observei seus olhos percorrerem a primeira página, a linguagem jurídica que estabelecia a identidade de Charles, sua sanidade mental, a data da última revisão do testamento, apenas um mês antes de sua morte.
A testa de Christian enrugou-se levemente, provavelmente se perguntando por que seu pai havia atualizado seu testamento tão recentemente, mas ele continuou. Foi na segunda página que tudo mudou. Consegui acompanhar sua leitura pela forma como seu rosto se transformou. Primeiro, confusão ao se deparar com a linguagem sobre contingências e condições, depois descrença ao chegar à cláusula do casamento, a exigência de que ele permanecesse casado comigo por um ano inteiro após a morte de Charles para herdar a totalidade dos bens. Suas mãos começaram a tremer quando ele encontrou a próxima seção, aquela sobre o fundo de caridade para educação financeira que receberia a maior parte do patrimônio se a condição do casamento não fosse cumprida. Isso não pode estar certo, sussurrou Christian, com a voz quase inaudível. Deve haver um engano. Não há engano, disse Daniel calmamente. Seu pai foi bem específico. A herança total de 210 milhões de dólares dependia da manutenção do seu casamento com Sarafina. Ele acreditava, e estou citando diretamente, que Christian precisa da sabedoria e estabilidade de Sarafina para administrar tamanha riqueza com responsabilidade. O rosto de Christian empalideceu, fazendo seu bronzeado artificial parecer alaranjado sob a luz da manhã que entrava pelas janelas. Mas eu pedi o divórcio. Podemos impedir. Podemos retirar os papéis. Ele se virou para mim, com os olhos arregalados de pânico. Sarafina, podemos resolver isso. Diga a ele que nos reconciliamos. Daniel continuou como se Christian não tivesse falado. De acordo com os termos, em caso de divórcio iniciado por você dentro de um ano após a morte de Charles, todo o patrimônio será transferido para a Fundação Harbor Light para educação financeira, menos uma pequena bolsa pessoal. Quão pequeno? A voz de Christian falhou ao responder. 50 mil reais, respondeu Daniel. Seu pai achou que isso era suficiente para Christian recomeçar e, quem sabe, aprender o valor do trabalho e da lealdade. O silêncio que se seguiu foi completo. Até o barulho da cidade, vindo 23 andares abaixo, pareceu cessar. Christian encarou o testamento como se as palavras pudessem se reorganizar se ele olhasse com atenção. Seu terno novo de repente pareceu ficar torto em seus ombros, como uma criança brincando de se fantasiar com as roupas do pai. Então veio a barganha. Sarafina, por favor, disse Christian, virando-se para mim pela primeira vez desde que entrei no escritório. Nós podemos resolver isso. Eu fui precipitado, emocionado pela dor. Não precisamos prosseguir com o divórcio. Olhei fixamente para ele. Você me disse que eu não valia nada para você. Eu não quis dizer isso. Fiquei chateada com o papai. Você sabe como a dor afeta as pessoas. Você estava pesquisando condomínios em Miami antes que o corpo dele esfriasse. As táticas de Christian mudavam rapidamente, passando por todas as manipulações que ele já havia usado. Primeiro, vinham promessas: podemos dividir. 100 milhões cada um, mais dinheiro do que qualquer um de nós poderia gastar. Depois, a racionalização: papai iria querer que resolvêssemos isso. Ele nos amava. Seguidas por ameaças: vou contestar o testamento. Isso é influência indevida. Você o envenenou contra mim? E, finalmente, lágrimas, lágrimas de verdade que poderiam ter me comovido se eu não o tivesse visto praticando choro no espelho do banheiro antes das reuniões com investidores. Christian, eu disse, com a voz calma daquele jeito que surge quando você supera a raiva e se torna mais claro. Você passou 4 anos vivendo do meu salário enquanto fingia ser um empreendedor. Você mentiu para o seu pai moribundo sobre cuidar dele enquanto contratava uma enfermeira com o dinheiro dele. Você contou os dias até a morte dele como um calendário do advento cheio de notas de 100 dólares. E no momento em que achou que não precisava de mim, você me jogou fora. Levantei-me, alisando minhas calças práticas, e olhei para o homem que um dia pensei que poderia salvar com bastante paciência e apoio. Seu pai sabia exatamente quem você é. É por isso que ele impôs essas condições. Ele queria te ensinar uma última lição sobre o valor da lealdade e do trabalho honesto. Virei-me para Daniel. Por favor, prossiga com o divórcio conforme solicitado. Acredito que Charles ficaria feliz em saber que sua fortuna ajudará milhares de pessoas a aprender educação financeira, algo que seu filho nunca se preocupou em adquirir. O rosto de Christian alternava descrença, raiva e, finalmente, uma espécie de desespero fragmentado que talvez tenha sido a primeira emoção genuína que vi nele em anos.
O desespero de Christian pairou no ar por apenas um instante antes de se transformar em algo ainda mais feio. Ele se levantou de um salto, a cadeira de couro girando atrás dele, e apontou um dedo acusador para mim. Você planejou isso. Você e meu pai conspiraram contra mim. Você o colocou contra o próprio filho. Sua voz se elevava a cada palavra, ecoando nas paredes de madeira do escritório. Daniel permaneceu sentado, calmo como um lago, enquanto Christian rugia como uma tempestade acima dele. Fiquei sentada na cadeira, observando o homem com quem me casei revelar cada camada de direito e ilusão que ele cuidadosamente escondeu atrás de charme e falsas promessas. Senhor Carter, disse Daniel calmamente, posso garantir que o testamento de seu pai foi redigido inteiramente a seu critério. A senhora Carter não tinha conhecimento de seu conteúdo até este momento. Isso é impossível. Christian bateu a mão na mesa de mogno, fazendo um peso de papel de cristal pular. Ela deve tê-lo manipulado. Ele estava doente, vulnerável. Isso é influência indevida, abuso de idosos, alguma coisa. Daniel abriu outra pasta, retirando vários documentos com selos oficiais. Seu pai atualizou o testamento várias vezes nos últimos 5 anos, cada versão adicionando condições mais específicas em relação à sua herança. Ele se reunia comigo mensalmente enquanto gozava de perfeita saúde mental. Temos avaliações médicas, depoimentos de testemunhas e gravações em vídeo de cada sessão, nas quais ele expôs explicitamente suas razões. Gravações de vídeo. A raiva de Christian se transformou em incerteza. Seu pai insistiu em documentar tudo. Ele previu que você poderia contestar o testamento. Daniel pegou um tablet e abriu um arquivo datado de 6 semanas antes da morte de Charles. Você gostaria de ver seu pai explicando com suas próprias palavras por que ele estruturou seu patrimônio dessa maneira? Christian afundou na cadeira como se Daniel tivesse sacado uma arma em vez de um tablet. Não, não tenho. Não é necessário. Mas Daniel continuou, implacável em sua cortesia profissional. Há mais coisas que você precisa entender sobre a distribuição. Os $50.000 designados para você não são de livre acesso. Seu pai os depositou em um fundo com condições específicas. Que condições? A voz de Christian havia encolhido para quase um sussurro. Você deve apresentar comprovante de emprego para acessar os fundos. Emprego em tempo integral mantido por pelo menos 6 meses. O fundo liberará $10.000 mediante comprovação de contratação e os $40.000 restantes após 6 meses de emprego comprovado. Christian riu, mas soou mais como se estivesse engasgado. Ele está tentando me controlar mesmo estando no túmulo. Ele está tentando te ensinar o que não conseguiu enquanto estava vivo, eu disse baixinho, falando pela primeira vez desde que me levantei para ir embora. Christian se virou para mim novamente, mas desta vez sua raiva havia se transformado em algo desesperado e cruel. Você acha que ganhou alguma coisa aqui? Você também não ganha nada. Você ouviu. O dinheiro vai para a caridade, não para você. Daniel pigarreou. Na verdade, isso não é totalmente verdade. Senhor Carter, há uma cláusula específica para a senhora Carter. Ele puxou outro documento. Charles deixou para ela um legado pessoal de $25.000 junto com esta nota. Ele me entregou um envelope com meu nome escrito à mão por Charles. Dentro, uma breve mensagem, pelo recomeço que você merece e pela gentileza que demonstrou a um velho que não a merecia. Use isso para construir a vida que Christian jamais poderia lhe dar. $25.000. Não era um dinheiro que mudaria minha vida, mas era o suficiente para comprar um apartamento novo, pagar os cartões de crédito que Christian havia estourado e talvez até tirar férias em algum lugar quente, onde eu pudesse me lembrar de como era relaxar. Isso é loucura, murmurou Christian, passando as mãos pelos cabelos cuidadosamente penteados até que eles ficassem em desalinho. $210 milhões e tudo indo para estranhos porque eu pedi o divórcio 3 dias antes do prazo. Não são estranhos, corrigiu Daniel. A Fundação Harbor Light para Educação Financeira. Seu pai atuou em vários conselhos de organizações sem fins lucrativos e selecionou pessoalmente os curadores desta fundação. Entre eles estão educadores, assistentes sociais e conselheiros financeiros que usarão os fundos para ensinar gestão financeira prática a comunidades carentes. Seu pai disse que isso é seu verdadeiro legado. O rosto de Christian se contorceu quando todo o peso da situação desabou sobre ele. Não tenho nada.
Nem emprego, nem economias, nem apartamento. Gastei tudo o que tinha porque pensei. Ele parou de falar, incapaz de admitir que estava contando o dinheiro do pai antes mesmo de o homem ser enterrado. Você tem $50.000 esperando quando mantiver o emprego, lembrou Daniel. É mais do que muita gente começa. Tenho 41 anos. A voz de Christian falhou novamente, chegando à histeria. Não tenho um emprego de verdade há 3 anos. Quem vai me contratar? Para quê? Seus gritos atingiram um tom que fez Daniel apertar sutilmente um botão embaixo da mesa. Em segundos, um segurança apareceu na porta, sua presença discreta, mas inconfundível. Senhor Carter, disse Daniel, levantando-se. Acho que já cobrimos tudo o que era necessário hoje. Os documentos serão protocolados no tribunal esta tarde. Se precisar de ajuda para entender os termos do fundo, minha assistente pode encaminhá-lo para um conselheiro trabalhista. Christian olhou para Daniel, o segurança, e para mim, seu rosto oscilando entre emoções como uma máquina caça-níqueis girando em direção à perda inevitável. Finalmente, ele desmoronou completamente, afundando na cadeira de couro cara como se todos os seus ossos tivessem se dissolvido. Como vou sobreviver? Ele perguntou à sala, uma pergunta tão pequena que mal cruzava a mesa. Do mesmo jeito que todo mundo faz, eu disse, pegando minha bolsa e o envelope com o bilhete de Charles. Trabalhando. O segurança se afastou enquanto eu me dirigia à porta. Atrás de mim, ouvi a voz de Christian mais uma vez, não gritando agora, mas pior, quebrada de um jeito que poderia ter me comovido se eu não tivesse passado 4 anos sendo quebrada pelo egoísmo dele. Sarafina, por favor. Poderíamos ter tido tudo. Parei na soleira, mas não me virei. Não, Christian, você poderia ter tido tudo. Tudo o que precisava fazer era valorizar o que já tinha. A descida de elevador parecia mais uma subida do que uma descida. Cada andar me afastava mais do peso do colapso de Christian. No saguão, parei em um banco para ler o bilhete de Charles novamente, deixando que suas palavras fossem absorvidas com cuidado. Um novo começo. Não uma fortuna, mas o suficiente para construir algo real, algo meu. Uma semana depois, Daniel Morrison ligou para confirmar o que eu já sabia no fundo do meu coração. O divórcio havia sido finalizado sem contestação. Christian nem havia contratado um advogado, provavelmente porque não tinha condições de pagar um. O patrimônio havia sido distribuído exatamente como Charles pretendia. A fundação havia recebido financiamento inicial e já estava implementando programas na zona sul de Chicago, exatamente onde Charles havia construído seus shopping centers décadas antes. Só mais uma coisa, disse Daniel, com um tom profissional ligeiramente mais acolhedor. Charles me deixou instruções para lhe contar isso somente depois que tudo estivesse resolvido. Ele queria que você soubesse que, de todos os investimentos que ele fez na vida, apresentar você ao filho dele foi o que mais o magoou. Mas ver quem você era, apesar da influência de Christian, foi o que lhe deu esperança no final. As palavras de Daniel sobre a mensagem final de Charles permaneceram comigo enquanto eu desligava o telefone. O sol do fim da tarde entrava pela janela do meu hotel, iluminando partículas de poeira que dançavam como pequenas comemorações no ar. Eu tinha $25.000, um divórcio finalizado e, pela primeira vez em 4 anos, ninguém mais tinha que lidar com os fracassos dos outros. A liberdade era estranha, como usar sapatos depois de anos andando sobre cacos de vidro. 2 semanas depois daquele telefonema, assinei o contrato de aluguel de um apartamento-estúdio no Loop. O prédio era antigo, com radiadores que rangiam no inverno e janelas que emperravam no verão. Mas a vista se estendia do Grande Parque até o Lago Michigan. O espaço tinha pouco mais de 56 metros quadrados, menor do que apenas a sala de estar do apartamento que eu dividia com Christian. Mas cada centímetro me pertencia. Na primeira noite lá, sentei-me no chão com comida chinesa para a viagem, cercada por caixas, e senti algo que não sentia há anos: contentamento. Ninguém criticaria minha escolha de cortinas ou diria que minhas compras de móveis eram um desperdício. Ninguém esvaziaria minha conta bancária com empreendimentos comerciais fictícios. As paredes eram minhas para pintar, o silêncio era meu para preencher ou preservar. Pendurei a fotografia de Charles na estante que comprei em um brechó na Avenida Milwaukee. Era de uma de nossas conversas de domingo, quando eu estava rindo de algo que eu disse sobre previsões de mercado.
Seus olhos se enrugaram com genuíno calor, o tipo de expressão que Christian nunca herdou ou aprendeu a fingir. Abaixo da foto, coloquei o diário de couro que ele me dera, agora repleto de meus próprios pensamentos sobre recomeçar. A fundação havia me enviado materiais de orientação para voluntários, e eu os espalhei sobre minha pequena mesa de jantar, estudando o currículo que eles usavam para as aulas de educação financeira. Orçamento básico, compreensão de crédito, a diferença entre desejos e necessidades, conceitos tão simples, mas tão estranhos à maneira de pensar de Christian. Pensei em Charles criando este programa, sabendo que seu filho nunca se beneficiaria dele, mas esperando que outros se beneficiassem. Minha primeira sessão de voluntariado estava marcada para sábado de manhã em um centro comunitário na Zona Sul, um dos prédios que Charles ajudou a construir na década de 1990. A ironia não passou despercebida para mim. Eu estaria ensinando sabedoria financeira em um lugar que Charles construiu, usando o dinheiro que Charles deixou para impedir que as pessoas se tornassem o que Christian havia se tornado. Enquanto isso, a nova realidade de Christian se descortinava em fragmentos que me chegaram por meio de conhecidos em comum. Tom, do meu escritório, mencionou tê-lo visto em uma feira de empregos no Navy Pier, vestindo o mesmo terno de grife que agora parecia desgastado nas bordas, distribuindo currículos para empresas que contratavam representantes de vendas iniciantes. A imagem era quase pitoresca, o homem que passou anos fingindo ser um CEO agora implorando por uma chance de fazer ligações não solicitadas. Raquel, que trabalhava no banco onde tínhamos nossa conta conjunta, me contou que ele tentou abrir uma linha de crédito empresarial usando o patrimônio do pai como garantia. Quando ela explicou que ele não tinha direito ao patrimônio, ele aparentemente ficou parado na mesa dela por 10 minutos, sem conseguir compreender que sua herança havia evaporado. Ela teve que chamar a segurança quando ele se recusou a sair, insistindo que devia haver algum engano. A atualização mais reveladora veio da Sra. Tim, antiga vizinha de Charles, que me ligou uma noite, 3 meses após a leitura do testamento. Christian havia se mudado para o antigo apartamento de Charles, não por sentimentalismo, mas porque o aluguel era controlado, e o proprietário, que conhecia Charles há 30 anos, concordou em deixá-lo ficar por 6 meses com aluguel reduzido em respeito à memória de seu pai. Ele está com uma aparência horrível, disse a Sra. Tim, com uma mistura de pena e desaprovação na voz. Magro, com a barba por fazer. Ontem eu o vi carregando sacolas de compras da loja de $1. O mesmo garoto que costumava se gabar de seus empreendimentos agora não tem dinheiro para comprar comida de verdade. Não senti nenhuma satisfação ao ouvir isso, apenas um reconhecimento vazio de que as consequências finalmente haviam encontrado alguém que passará a vida evitando-as. Christian estava aprendendo o que eu sempre soube, que a sobrevivência exige trabalho de verdade, não apenas a execução dele. Por fim, recebi a notícia de que ele havia conseguido emprego em um call center em Salbumbur, do tipo que vendia garantias estendidas para eletrodomésticos. O mesmo homem que gastara $40 mil do meu dinheiro em almoços de networking agora passava os dias lendo roteiros, tentando convencer estranhos a comprar algo de que não precisavam. Seu primeiro salário liberaria parte do seu fundo fiduciário. Mas $10 mil não seriam suficientes para alguém que nunca aprendeu a fazer um orçamento. Meus sábados na fundação se tornaram um ponto alto da minha semana. O centro comunitário estava cheio de pessoas ávidas por aprender, mães solteiras que esticavam o salário mínimo em cálculos impossíveis, idosos tentando entender hipotecas reversas, jovens casais economizando para a primeira casa. Eles vinham com cadernos e perguntas, cheios de esperança apesar das dificuldades, me lembrando que estresse financeiro não precisava significar ignorância financeira. Durante uma sessão, uma mulher chamada Maria perguntou sobre como lidar com familiares que constantemente pediam dinheiro emprestado. Meu irmão sempre tem uma emergência, disse ela. Sempre uma grande oportunidade que exige apenas um pequeno investimento. Os outros participantes assentiram com conhecimento de causa, e pensei em Christian, em todas as emergências e oportunidades que haviam esvaziado minhas contas. Às vezes, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, a coisa mais gentil que você pode fazer é deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas. Apoiar não significa permitir. Depois das aulas, eu costumava ficar para ajudar os participantes individualmente com perguntas específicas. Certa tarde, enquanto ajudava um jovem a entender os juros compostos, notei um novo retrato pendurado no salão principal do centro. O rosto de Charles se destacava em uma moldura ornamentada, com uma placa de latão embaixo com os dizeres: Charles Morrison, construtor de comunidades, mestre da sabedoria. O diretor do centro, James, percebeu que eu estava olhando.
Você o conhecia? Perguntou ele. Ele era meu sogro, eu disse, e então me corrigi. Ex-sogro. James me observou por um momento, reconhecendo-a, você é Sarafina. Ele a mencionou nos documentos da fundação. Disse que você entendia o valor do dinheiro e do caráter. 6 meses após a leitura do testamento, recebi um pacote inesperado no meu apartamento. Dentro, havia um livro encadernado em couro, o diário pessoal de Charles do seu último ano. Um bilhete de Daniel Morrison explicava que Charles o havia instruído a me enviá-lo depois de decorrido um tempo suficiente. Os registros revelaram tudo. Charles descobrira a mentira de Christian sobre a enfermeira por meio de um extrato de cartão de crédito que Christian deixara descuidadamente em seu apartamento. Ele sabia há meses que seu filho estava cobrando por cuidados que ele não estava prestando. A traição havia quebrado algo em Charles, mas também cristalizado seu plano final. Uma entrada datada de 2 meses antes de sua morte se destacou: Christian acredita que a herança é seu direito, não seu privilégio. Ele não pode aprender com presentes, apenas com as consequências. O testamento que elaborei não é cruel. É a educação que deixei de lhe dar em vida. E Sarafina, querida Sarafina, merece saber que ela nunca foi o problema. Ela foi a única decisão acertada que Christian tomou. E ele a jogou fora por um dinheiro que nunca o salvaria. Fechei o diário e olhei para o lago Michigan, a luz do entardecer tingindo a água de dourado. Em algum lugar em Salbumbur, Christian provavelmente estava terminando seu turno no call center, voltando para o antigo apartamento do pai para contar os dias até que seu requisito de 6 meses de emprego fosse cumprido. Ele sobreviveria, talvez até aprendesse alguma coisa, embora eu duvidasse que ele algum dia entendesse a verdadeira lição que Charles tentará ensinar. Se esta história de justiça calculada e cláusulas de herança ocultas te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Daniel Morrison deslizou lentamente aquele testamento sobre a mesa de mogno, observando o rosto de Christian se transformar ao perceber que seu pai o havia enganado no além-túmulo. Qual foi o seu momento favorito de justiça poética? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de traição, sabedoria e reviravoltas inesperadas. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum upload.